Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 14 de abril de 2021, são 22 horas e 40 minutos. Lição 6 da classe de adolescentes. Na salvação, o novo nascimento. Qual profeta disse essas palavras? Letra D, Oséias. Una a frase indicando o significado adequado da expiação. A ideia básica do conceito de expiação está ligada à reparação de um mal. A expiação é o sacrifício cuja finalidade é de reparar os pecados da pessoa. Marque C a informação correta e é com a errada. A partir da primeira de cima para baixo, marque assim, ó. E, C, C, E. Refletindo, resposta número 1 é pessoal, resposta número 2, naturalmente que não. Resposta número 3, ainda nascido de novo, não temos um corpo glorificado e, portanto, estamos sujeitos ao pecado, pois habitamos num corpo não redimido, mas um dia seremos como o Senhor Jesus é. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Este versículo mostra que Deus não foi pego de surpresa quando o pecado adentrou ao mundo. Lembra daquela qualidade divina que estudamos na lição 2, a onisciência? Isto é, Deus conhece todas as coisas antes de acontecerem, diferentemente de nós. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Jesus é o Cordeiro que morreu por nós. Anteriormente, no Primeiro Testamento, para quando alguém pecava, fazia-se um sacrifício, geralmente de cordeiro ou um outro animal. É bom deixar claro que havia um sacrifício e não uma tortura de animal. O animal era sacrificado e não torturado. É bom deixar isso claro. Este animal já apontava para o Cordeiro de Deus. Deus já tinha, na sua onisciência, na sua presciência, a ideia do Cordeiro de Deus. Ele já tinha preparado. Deus não foi pego de surpresa. Então, todo o plano da salvação foi todo elaborado por Deus. Portanto, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi morto na cruz do Calvário. Então, uma vez que Jesus foi morto, e por que Jesus foi morto? Porque esse sacrifício que se fazia antes começou a ficar mecânico. As pessoas faziam somente por fazer. Já faziam as coisas premeditadas, né? Iam lá, pecavam e já faziam o sacrifício. Já a coisa ficou mecânica. As pessoas se apresentavam diante de Deus sem nenhum interesse em Deus, né? Então veja que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi preparado pelo próprio Deus. E ele conhece tanto o passado, o presente quanto o futuro. E todo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos trouxe a salvação. Então este é o nosso novo nascimento. Nós somos agora uma nova pessoa, uma nova criatura. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos por Ele, por esse sacrifício, porque cremos nisso. A expiação. Expiar o quê? Em primeiro lugar, é que na Bíblia não há sacrifício humano. Deus proíbe terminantemente alguém de fazer sacrifício oferecendo o ser humano como oferta. Algumas pessoas pensam erradamente sobre a questão de Deus aceitar sacrifício humano. Bom, Deus não aceita sacrifício humano. Existem 3 pontos sobre o sacrifício que nós precisamos compreender. O primeiro sacrifício baseia-se na questão da filha de Jefté. A Bíblia diz, a Bíblia é clara, a Bíblia é taxativa, ela diz que Jefté cumpriu em sua filha o seu voto, portanto Jefté sacrificou a sua filha.
Aí você vai perguntar, mas Deus não aceita sacrifício humano? Aí é que está o X da questão. Quando alguém presta culto a Deus, oferece um culto a Deus, não quer dizer que Deus vai aceitar. É o caso de Jefté. Ele ofertou ao Senhor, sacrificou a filha ao Senhor, mas Deus não aceitou. Por quê? Porque Deus não aceita sacrifício humano. Um outro ponto é a questão de Isaac. Isaac ali já é um ponto de fé. Na verdade ali, tanto é que o sacrifício não foi efetuado, né? Não foi concluído. Deus não permitiu que concluísse. Isso foi apenas para deixar como exemplo para nós. Foi apenas testando a fé do seu pai, né? No caso o pai de Isaac. Então veja que temos o ponto de Jefté, que ofereceu a sua filha em sacrifício, mas Deus não aceitou. Temos a questão de Isaac, que ia ser sacrificado, mas o próprio Deus proibiu. E aqui, por que Deus proibiu nesse caso, não proibiu no de Jefté? Deus proibiu no caso de Isaac porque foi Deus que pediu para Abraão a sacrificar seu filho. Então, se o sacrifício fosse concluído, então Deus estaria aceitando o sacrifício humano. Por quê? Porque foi Deus que impediu, diferente de Jefté. Deus não pediu nada para Jefté. Então veja que aqui já é uma grande diferença. Por isso que Deus impediu do sacrifício de Isaac ser concluído. Por isso Isaac não foi sacrificado. E também temos o caso dos gibeonitas, que é um caso mais complexo. Mas para exemplificar, aconteceu que Josué era capitão e juiz na terra. Então na verdade ele simbolizava Deus ali na presença, né? Ali no meio do povo, né? Então vejam bem, ele prometeu que os gibeonitas não padeceriam. E acabou que aconteceu que houve algumas coisas que aconteceu no meio do caminho. Não vou entrar aqui em detalhe porque não há necessidade disso, é apenas para deixar claro sobre a questão do sacrifício humano. Então houve a questão que as pessoas pediram, os gibeonitas pediram uma pessoa para ser sacrificada, me parece que foi o filho de Saul. E a Bíblia diz que depois que ele foi sacrificado, a ira de Deus se aplacou, ou seja, se abaixou. O que dá a ideia de que parece que Deus, nesse caso, recebeu o sacrifício. Na verdade, também não. Ali, o que aconteceu foi que, como a ira dos gibeonitas se aplacou diante de Deus, ou seja, eles como se estivessem irados contra Deus, e depois do sacrifício eles não estavam mais irados contra Deus, a ideia é mais ou menos essa. Por isso, Deus também se aplacou. Não foi porque Deus aceitou o sacrifício, até porque, é bom deixar isso claro também, mesmo se fosse o caso, olha como é que Deus não aceita o sacrifício humano. Porque eles ali foram enforcados. E nem sacrifício com animais Deus não aceitava assim. Imagina humano. Então, por aqui deixa claro, essas são as 3 passagens que nós temos sobre questões de sacrifícios humanos. Então, eu mostrei aqui para você que nos 3 casos existe uma explicação. Portanto, Deus não aceita sacrifício humano. A morte substitutiva de Jesus. De maneira nenhuma, o problema era apresentar sacrifícios a Deus sem amá-lo, participar do culto a Deus sem reverenciá-lo, sem desejar intimidade com Ele. O Pai contempla o coração de cada ser humano, sabe bem o que de fato passa pela nossa mente e qual é a nossa intenção. Quando as pessoas veem essa questão do sacrifício, eu já acabei de falar que as pessoas já estavam diante de Deus, já não queriam mais a Deus, só sacrificavam, era para dizer que estava fazendo, virou uma coisa mecânica, virou somente um ritual, não passava de um ritual para eles. Por isso que veio Jesus, para Jesus acabar com esse ritual, com essa liturgia desnecessária, com esses sacrifícios de animais. Então, e para, claro, padecer por todos nós, para que todos nós venhamos ter a salvação nele. Então veja que aqui as pessoas estavam só sacrificando de uma forma mecânica. É interessante nós notarmos o sacrifício, a oferta, existe sempre um ponto
crucial sobre oferta, sobre sacrifícios, e sempre existe um ponto. Por exemplo, você pega Caim e Abel, você vê que Deus atentou para a oferta de Abel, mas não da de Caim. Por quê? Algumas pessoas sugerem que Caim não trouxe o melhor do seu melhor. Sim, ele trouxe o melhor. Mas por que Deus não atentou para a oferta de Caim e atentou para a oferta de Abel? Simples, por causa do coração de Caim. O coração de Caim era um coração perverso. Então, quando ele trouxe a sua oferta, ele não trouxe com o coração aberto, ele já trouxe com o coração perverso. Ele já tinha esse mal dentro dele. Então veja que o ponto crucial da oferta é sempre o coração do ofertante. Não é aquele que dá muito ou aquele que dá pouco. É o coração da pessoa. Vemos, por exemplo, o caso da mulher, da viúva, né? A viúva pobre. Ela deu todo o seu sustento. Então, o coração daquela viúva era um coração agradecido diante de Deus, tanto era que de todo o seu sustento entregou a Deus. Então, veja que aqui há uma questão bem diferente. O importante não é o quanto você oferta na casa de Deus ou para Deus. A questão é como foi que você ofertou, como estava o seu coração na hora da oferta. Você ofertou com alegria ou com tristeza? Lembra que a Bíblia diz que Deus se agrada daquele coração que dá com alegria, com aquele que dá com alegria? Então veja que quando nós estamos alegres ofertando ao Senhor, por mais que seja pouco, para Deus tem muito valor justamente por esta questão. O importante é o coração do ofertante e não a oferta. Não é o quanto você traz no altar de Deus, mas como você está no altar de Deus. É sempre o coração. Mas de repente você, talvez seja o seu caso, está numa situação de pecado, por exemplo. Peça perdão ao Senhor, porque Ele te perdoará. Então, quando vocês trazerem uma oferta, vê como está o seu coração, como está todo à sua volta, né? Como você está com a sua família, por exemplo. Não adianta você querer trazer uma oferta diante de Deus, às vezes até uma oferta aparentemente aos homens, uma boa oferta, mas o seu coração está triste com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, vocês estão brigados. Deus não vai receber esta oferta. Então, e a oferta também precisa ter um valor que eu digo no sentido de não ter sido de graça, como diz lá em 2 Samuel 24:24, não oferecer ao Senhor o sacrifício que não te custe nada. O teu sacrifício precisa custar algo, não é que vai custar muito caro, não é esse o ponto da oferta aqui do holocausto, não é esse, é aquilo que te causa algum trabalho, vamos assim dizer, né? Ele é trabalhoso, te dá um certo trabalho conseguir aquilo. Por exemplo, para nós, nos dias de hoje, quando ofertamos ao Senhor, geralmente é uma questão financeira, né? O dízimo, a oferta alçada, geralmente é financeira. Então, quando a pessoa oferta ao Senhor, aquilo custou alguma coisa para ele. O que foi que custou para ele? Custou trabalho. Ele trabalhou durante o mês ou durante a semana para obter aquela oferta. Então, veja que aqui custou algo a ele, não foi algo que veio de graça. Vou dar um exemplo mais prático. Digamos que você está caminhando na rua e você encontrou um bom valor em dinheiro. Quanto que você tem que dar ao Senhor disso que você encontrou? Você não tem que dar nada. Por quê? Porque não te custou nada. Isso aqui é o ponto. Então veja que nós precisamos, a nossa oferta precisa ter um valor, né? Precisa ter um trabalho por trás dela, e também o nosso coração precisa estar alegre por estar entregando aquilo ao Senhor. Veja aqui, por exemplo, o caso da viúva pobre que ofertou pouco ao Senhor, mas o Senhor Jesus Cristo, ele reconheceu ela como dando mais do que os demais. E a oferta de Caim e Abel, você vê que está tudo uma questão de oferta, mas sempre puxando para um lado e outro por outro. Por exemplo, Cristo aceitou a oferta da viúva, porque o seu coração era bom, aceitou a oferta de Abel, que era uma boa oferta, e o coração de Abel era um bom coração, mas rejeitou a oferta de Caim, mesmo essa oferta sendo boa. Por quê? Porque o coração de Caim era perverso. Eu nasci de novo. Então, o que eu preciso fazer para nascer de novo? Arrepender-se e crer no Evangelho. Arrepender-se de quem tu és, do que faz, do que pensa, do que fala contra os outros, da raiva que sente, da mentira, do engano.
do fingimento, do amor fingido, arrepender-se de todo o coração e crer que tudo que o Evangelho disse que Deus fez por nós por meio de Cristo Jesus é a mais absoluta verdade. Crer de todo o coração que nós merecemos ser condenados por Deus, mas pelo seu amor Ele enviou a Jesus para nos salvar. Então, o que eu preciso para nascer de novo? Então, vemos, nós precisamos nos arrepender de quem nós somos, essa natureza pecaminosa que temos. Precisamos nos arrepender daquilo que nós fazemos. E aqui arrepender dá a ideia de mudar de direção, mudar de atitude. Ou seja, você se arrepende de quem tu é, então você vira uma nova pessoa, uma nova criatura, como a Bíblia diz. Você se arrepende do que você faz, ou seja, você não quer mais fazer. Como Zaqueu, por exemplo, que deixou de fazer o que fazia. O que geralmente, apesar que a Bíblia não deixa claro o que ele fazia, mas sugere, né? Às vezes do que a gente pensa, é claro que em alguns momentos você pode ter alguns pensamentos pecaminosos. E isso é perigoso. Entretanto, você precisa também se arrepender disso que você pensa, apesar que você está talvez até distraído, mas pensou em alguma coisa que não devia. Peça perdão a Deus. Do que fala dos outros. O que você fala dos seus amigos, das suas amigas? O que você pensa? O que você fala? Olha o tipo de coisa que você menciona, o falso testemunho, né? Cuidado com o que você fala dos outros. Você tem que se arrepender disso também. Da raiva que você sente. Às vezes você sente uma raiva do nada. Ou então até, aparentemente, você até tem uma causa de estar com raiva, mas isso não lhe dá o direito de ser cruel, como dizia Shakespeare. Então você precisa se arrepender também da mentira. Por quê? Porque João 8,44 fala que o pai da mentira é o diabo, e aquele que mente está fazendo a obra do diabo. Então você tem que se arrepender da mentira, do engano, do fingimento, do amor fingido. Tudo isso existe um arrependimento, ou seja, mudar a direção, mudar a atitude, né? Então, se você se arrepende do amor fingido, então o seu amor não pode ser fingido, o amor tem que ser verdadeiro. Arrepender-se de todo o coração, né? Não somente não de aparência, né? Querer aparecer aos homens. Deus sonda o coração. E crer que tudo que o Evangelho disse que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo, é a mais absoluta verdade. Você precisa crer no Evangelho, no que a Bíblia diz. Crer de todo o coração que nós merecemos ser condenados por Deus, mas pelo seu amor Ele enviou a Cristo. Aqui contrapõe-se a misericórdia e a graça. A nossa salvação é pela graça mediante a fé em Jesus. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus, por sua infinita graça, nos concedeu este presente, nos concedeu este favor imerecido. E o que é aqui a questão da misericórdia? Misericórdia é quando nós merecemos um castigo e Deus não aplica este castigo, ou seja, Ele teve misericórdia, Ele não aplicou um castigo que nós merecíamos. Então aqui nós vemos que Deus nos dá a graça da salvação e nos dá a misericórdia, né, para que nós não venhamos ser castigados por aquilo que nós merecíamos, né? Ou seja, nós merecíamos ser condenados, mas Deus, por sua misericórdia, não aplica esta condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, como diz aos Romanos capítulo 8, versículo 1. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você, cada dia que passa, você venha estar crendo na salvação, né? O novo nascimento, sabendo que você é uma nova criatura, né? Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!